Uma das lições mais profundas sobre resiliência nasceu no lugar mais terrível que existe. O psiquiatra Viktor Frankl fazia essa pergunta chocante aos seus pacientes que mais sofriam. E as respostas, elas mostravam o porquê de cada um para continuar vivendo. Essa terapia tem um nome, logoterapia. Mas ela não nasceu no consultório, e sim no ouro. Foi em Auschwitz que a sua própria teoria foi posta à prova da forma mais brutal. Tudo foi tirado dele. Sua vida, sua família, seu nome. Sobrou só um número. Ali na chegada, um gesto de um oficial da SS decidia quem vivia e quem morria. Da leva que chegou com ele, 90% foi para a morte em poucas horas. Depois do choque, vinha a apatia. Uma morte emocional necessária para conseguir sobreviver, sabe? Dor, morte e brutalidade viraram rotina. Mas a pior dor não era do corpo. Mas mesmo quando tiraram tudo, absolutamente tudo, ele descobriu que algo ainda restava. A liberdade de escolher a própria atitude em qualquer situação. Isso ninguém podia tirar. Então, havia a realidade de fora, brutal, e a de dentro, cheia de memórias e amor. Frankl encontrava a força no amor. Ele conversava com a esposa em sua mente todos os dias. A imagem dela era mais luminosa que o sol. O amor, ele percebeu, era o objetivo final. O humor era outra arma para a alma. Ele e um amigo combinaram de inventar uma piada por dia. Encontrar beleza num pôr do sol sobre os barracões, por exemplo, era um ato de resistência. Ele concluiu: se a vida tem um propósito, o sofrimento também pode ter um. Ele viu isso em quem dividia o último pão, mesmo sofrendo. Eram pessoas que escolheram sua dignidade. Isso tudo pode ser resumido numa frase de Nietzsche que ele adorava. A grande lição é: a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias. Quaisquer. E essa questão, nascida ali no sofrimento, continua sendo a mais essencial para cada um de nós. O que é que mantém uma pessoa de pé nas piores circunstâncias que se pode imaginar? O psiquiatra Viktor Frankl viveu essa pergunta na pele num campo de concentração nazista. E a resposta dele, que está no livro Em Busca de Sentido, mudou a psicologia para sempre. E olha, tudo começa com uma pergunta que chega a ser desconcertante. Para os pacientes dele que já estavam no fundo do poço, Frankl ia direto ao ponto. Por que você não se mata? É chocante, claro, mas a intenção era justamente revelar aquilo que ainda os prendia à vida. E as respostas fossem sobre os filhos, um trabalho que ficou por fazer ou uma pessoa amada. Ali estava o ponto de partida. Ali estava o tal desejo de sentido. Essa ideia acabou virando a logoterapia, uma teoria que não nasceu num consultório chique, mas sim no inferno de Auschwitz. A jornada do Frankl se divide em fases, sabe? E a primeira é o choque total, a descida ao que ele chamou de existência nua, um lugar onde tudo que definia uma pessoa era arrancado à força. Para os prisioneiros naquele trem, o nome Auschwitz era só um boato terrível. Mas a realidade que o Frankl descreve era uma burocracia do extermínio, um horror que se mostrava passo a passo, começando assim que desciam do trem. E o primeiro passo era a tal da seleção. Um oficial da SS, com o simples movimento do dedo, para a esquerda ou para a direita, separava de um jeito totalmente casual quem ia para o trabalho forçado e quem ia direto para a morte. Assim, simples. No transporte do Frankl, 90% das pessoas foram apontadas para o lado errado, o lado da chaminé, que já soltava fumaça. Em questão de horas, a vida delas e tudo que elas tinham tinha virado cinzas. E para os 10% que sobraram, o processo de desumanização continuava. Roupas, alianças, cabelo, tiravam tudo. Até o nome era trocado por um número tatuado. Era a chegada à existência nua, onde só restava mesmo o corpo. Mas e aí, o que acontece quando aquele choque inicial se transforma na rotina do horror? É aqui que a gente entra na segunda fase. A vida interior começa a se transformar num tipo de refúgio. Do lado de fora, a apatia virava uma casca, sabe? Essencial para sobreviver às surras, à fome, à morte o tempo todo. Mas por dentro, algo incrível acontecia. A mente se apegava com força a imagens da família, a um humor meio macabro que era compartilhado em sussurros, e até a beleza improvável de um pôr do sol sobre a neve suja. O ponto alto dessa vida interior está bem aqui. Frankl descreve como congelando numa marcha forçada. Ele começou a conversar mentalmente com a esposa dele. Não importava nem se ela estava viva ou morta. Foi ali que ele entendeu que o amor é a meta mais alta que existe, uma salvação que vai além do corpo e das circunstâncias.
E essa descoberta, feita no limite da existência, leva a gente direto para o coração da filosofia do Frankl, a última liberdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de uma pessoa. Afinal, vamos pensar, o que é que sobra? Quando se perde a casa, a família, a profissão, o nome, a liberdade de ir e vir, o que ainda pertence ao ser humano? A resposta é essa, a liberdade final. E talvez a mais importante de todas, a liberdade de escolher a própria atitude diante do sofrimento. Podiam controlar o corpo, podiam fazer o que quisessem, mas não podiam controlar como a mente ia reagir. Essa escolha era a única coisa que ainda lhes pertencia. E essa liberdade de escolha não é só sobre sobreviver, não. É sobre encontrar um propósito, um porquê para continuar vivendo mesmo quando o como é simplesmente insuportável. Frankl resumia isso muito bem com uma citação de Nietzsche. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nos campos, isso não era uma frase filosófica bonitinha. Era a mais pura e brutal realidade. Ter um porquê era a linha que separava a vida da morte. Ok, mas onde é que se encontra esse porquê? Frankl aponta para 3 caminhos principais. O sentido pode ser encontrado naquilo que se cria, num trabalho, num ato. Pode ser encontrado no amor, na conexão profunda com outra pessoa. E, o que é crucial, pode ser encontrado na forma como se enfrenta um sofrimento que não dá para evitar. Então, no fim, a experiência do Frankl sai dos campos de concentração e nos confronta diretamente. Ela não oferece respostas fáceis de jeito nenhum. Pelo contrário, ela devolve a responsabilidade para a gente, como a única e poderosa pergunta que ecoa até hoje. E para cada um de nós, qual é o nosso porquê?